Meu nome é Antônio Emiliano de Freitas, conhecido popular Pituco. Por aqui mesmo, a nossa comunidade aqui, eu acho que pouca gente me conhece pelo nome próprio. É Pituco. E eu me torno até, vamos dizer assim, feliz por isso. Porque quando o pessoal me vê, seu Pituco, tal, né? Então, só que tem um detalhe, eu quase não conheço ninguém assim pelo nome, porque eu me acostumei a chamar meu filho. Isso aqui, ô meu filho, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá seus pais? Entendeu? Essa maneira, eu sei, assim. Eu tenho um outro costume, assim, vamos dizer assim, de sempre tratar as pessoas. Mulher eu chamo doutora, e o homem meu patrão, entendeu? Porque é uma maneira de você estar tratando bem, né? Então esse é o meu comportamento, pronto. Como a minha infância, né, que deve começar assim, então vamos dizer assim, eu nasci e me criei na antiga usina Ilhabela, na época que funcionava. Na época, o proprietário era o Baldo Bezerra. Foi ele que mudou o comportamento de engenho, que era um engenho, para a usina açucareira de açúcar branco e cachaça. Só que na minha infância, eu fui criado assim, quando eu já procurei, já entendi alguma coisa, meus pais diziam que não queria malandro em casa. Filho dele que ia aprender a trabalhar, entendeu? Então, como ele começou assim, trabalhando lá na empresa, e depois passou a ser vigia da empresa, e houve uma época, aí foi criando a família, né? Então, ao todo, 8 filhos. Quer dizer, saiu 11, mas era 8 filhos. 4 homens e 4 mulheres. Entendeu? Então, eu, quando ele veio de Belém da Paraíba, ele veio com Luiz e Maria das Dores, que a gente chamava Mana. Luiz, muita gente chama ele aí Luizão, porque ele era caminhoneiro e tal, entendeu? Então, a nossa família começou assim. Aí veio 8 irmãos. E eu fui uma criança que não tive a oportunidade de estudar. Eu sempre estava ali junto a meu pai. Por exemplo, a família dele era grande, aí ele trabalhava no período da noite, uma época lá, então eu estava ao lado dele. Quando ele chegava de manhã, tomava café, tudinho, aí naquela época, estudo ninguém se falava, eu tinha lá, tinha uma sede na Ilha Bela, então lá era grupo, era colégio, era tudo, igreja, tudo, entendeu? Era o salão da comunidade, pronto, ali. Então, nessa época, aí tinha já um professor lá, tinha outro. Só que depois, aí foi ampliando. Como ampliou-se, a Ilha Bela veio se ampliar depois do Baldo Bezerra, já com a gestão de Adelso Eloy, mas o dono era Odilon. Porque aconteceu o seguinte, o Baldo Bezerra, ele passou, vendeu a usina a um dos irmãos de Odilon Ribeiro Coutinho, que Odilon foi de uma família que se apresentou, ele tinha, acho que era 2 irmãos, já de outra, por parte de pai. Então, um desses irmãos, que era doutor Pedro Ramos, chamavam, né? Na época, ele veio, comprou a Ubaldo Bezerra e ainda administrou 2 anos, um ano foi 2, aí passou para Odilon. Aí de Odilon aí a usina foi crescendo. Por exemplo, ela não tinha condições de moer tantas 1.000 toneladas, entendeu? Aí
aumentaram a capacidade das moendas, caldeira, aí construíram aquele chaminé novo, que hoje tem um chaminé lá. Aí naquela construção daquele chaminé, eu era garoto, já com uma certa ideia já, então minha mãe fazia tapioca, eu vendia pela manhã, aquela turma, né? E à tarde eu vendia cocada, porque aí o cara, à tarde, via cocada, tomava água, né? E ali eu já fui pegando aquele entrosamento com aquela turma da usina, aqueles, né? Aí eu já fui me entrosando por ali em tudo, entendeu? Que eu ia em toda a sessão, vendendo aquilo, né? Aquela mercadoria, e conhecendo quase todo mundo, né? Era eu e meu irmão, só que o meu irmão Luiz era o mais velho, mas era muito artista e minha mãe não confiava muito nele porque ele era muito cheio de presepada. É tanto que eu só contar uma história. Ele, nessas condições de a gente vender esse material, minha mãe fazia uma bolsinha para a gente botar aquelas moedazinhas, né? Aí o que é que ele fazia? Ele cortava no canto da bolsa, né? Lá embaixo, para dizer que tinha caído as moedas, entendeu? E ali ele ia jogar sinuca, ia fazer as presepadas dele. Mas eu toda a vida eu fui medroso, eu tinha medo do meu pai exemplar, porque meu pai não era fácil. Só em ele olhar para você. Agora, uma coisa, ele não esculhambava os filhos. Era meu filho. Podia estar com a maior raiva. Meu filho, eu não disse que você não fizesse isso. Quer dizer, então eu admirava aquilo, entendeu? E mantia essa coisa. Então, vamos dizer assim, então, como eu procurava sempre ter um bom comportamento, aí eu fui crescendo e conhecendo por ali tudinho, participando de muita coisa assim. Então, chegou a época que houve lá um problema que a empresa precisava de profissionais, por exemplo, torneiro mecânico, serralheiro, soldador, entendeu? Motorista, tudo. Então, quando Odilon tomou conta, o seu Adelson já trouxe da Paraíba uma equipe, trouxe motorista, isso já vinham com família, entendeu? E naquela época as famílias não era um, dois, três, não. Era, né? Era família de 7, 8, 10, entendeu? Então lá era uma comunidade pequena, mas se tornou grande assim, e aí se dividiu a comunidade de Ilhabela em Ilhabela de dentro, Ilhabela de fora, entendeu? Aí fizeram mais uma rua do Pastor Pegou, que é, entendeu? E outras e outras. Então, tudo isso a gente participou, e eu participava de tudo que eu estava, né? Então, o que acontece? Então, a minha vida foi assim. Aí, quando eu fui, houve lá um problema de os filhos dos trabalhadores da empresa tinha que trabalhar para se tornar profissional. Para quando a empresa precisasse de um profissional, não sair mais à procura como antigamente. Eles traziam da Paraíba, Pernambuco, entendeu? E ele já preparando lá, com a prática, que não tinha, naquela época ninguém falava em Senai, ninguém falava em nada, e já existia, mas na Paraíba aqui mesmo quase ninguém conhecia. Então, vamos dizer assim, tudo era na prática. E eu, graças a Deus, me empregaram, meu pai arranjou um emprego para mim, foi numa época, naquela época, vamos dizer assim, até os primeiros salários eu não recebia, meu pai era quem recebia, entendeu? Então era assim. Então eu procurei me tornar, e meu pai e meu filho, procura aprender alguma coisa, porque senão você vai ser um cortador de cana. E aí o cortador de cana, a maior parte, é puxar a cobra para os pés. Quer dizer, na enxada, trabalhar na enxada, né? E eu, uma profissão, o cara que podia aprender para futuramente, né? Aí eu disse, eu vou aprender, entendeu? Aí pronto. Aí botei na cabeça e em pouco tempo, um ano mais ou menos, eu já estava assumindo certa responsabilidade. Então toda a vida eu fui assim, interessado aquilo que cabia a mim, que eu precisava, achava que ia precisar,
Então eu sempre procurava ser uma pessoa responsável, entendeu? Aí fui me envolvendo, aí a empresa criou, é, foi participar de muitas coisas, por exemplo, criou uma cooperativa que não deixava faltar nada para os empregados, é, botou filho de família estudar, o pessoal que trabalhava no escritório, que na época vinha somente com aquela noção da coisa, já vinha com a prática, ele já vinha o profissional, mas aí voltaram a estudar, como Manuel Barbosa foi um participante, e outros, entendeu? Aí, no início, colocaram um caminhão, aí a ideia, por exemplo, os homens tinham que se tornar profissional, o torneiro, o serralheiro, o caldeireiro, soldador, elétrico, tudo tinha a profissão, ferreiro, o que quisesse. E as mulheres era para se tornar professora ou funcionária do escritório ou da cooperativa, entendeu? Então, todo mundo tinha aquela obrigação exigida pela empresa, né? Então, se tornava um negócio importante para aquele que interessava, né? Que a gente tinha, não precisava estar procurando fora, né? Então, era muito bacana. Aí, como eu já, tá, por aí eu procurei aprender tudo e fui. Então, já eu entendendo as coisas, vamos dizer assim, esse movimento de festa social, de clube, criaram o clube. Então, o primeiro time, vamos dizer assim, o clube, veio uma pessoa que veio da Paraíba também, era o chefe do armazém, e ele procurou criar um time, fez. Então, eu fui ser, na época, eu já estava com uns 15 anos, mais ou menos, aí eu fui ser o goleiro. E eu não podia, não praticava, eu praticava escondido, porque meu pai não queria, na época, que a gente jogasse. Foi jogo, já viu, entendeu? Ele não aceitava. Só que, de acordo com a influência, e ele trabalhava à noite, e no período da noite se reunia muita gente lá na balança, em frente ao escritório, aí conversava sobre esporte, naquela época ABC, Alecrim, entendeu? América. Então já tinha. Aí ele motivaram ele a torcer pelo um time e ele escolheu o Alecrim. Aí ele foi tomando gosto na brincadeira, a turma conversando, naquele papo, né, à noite. Aí ele deixou eu me envolver. Eu tomei gosto, então me colocaram como goleiro. Então eu, do primeiro time da Usina da Bela, eu era goleiro. Só que depois aí eu me tornei assim. O time foi crescendo, se tornou um quadro de profissional. Só que eu sempre era o Coringa. O Coringa é aquele que sempre está substituindo algum, né? Então vamos dizer assim, no meu caso, eu era o goleiro, fui substituído por quem? Daqui da cidade, o goleiro da cidade, que está em memória, Luiz de Júlia. Eu acho que já ouviram falar, que era o diretor da sede do Clube do Náutico. Era dele, ele era o dono, entendeu? Na época. Então ele era goleiro, aí foi um dos primeiros daquele Xeramirim que foi lá e eu fui ser auxiliar dele, né? Reserva, como na época. Então, aí eu tomei gosto na brincadeira e a gente ficamos tal. E sempre eu participando da vida esportiva, que eu praticava esporte. Aí foi quando prepararam o problema do arraial, tinha que preparar, né? E eu fui participar, eu fui um dos convidados, que eu já era profissional na época, né? Aí eu fui um dos convidados e fui, aprendi, né? O movimento, e dali teve um que tomou a frente, mas o pessoal não gostaram, tudo, entendeu? Então eu fui escolhido para marcar a quadrilha. Aí eu continuei. É tanto que eu saí nos anos 70, foi, e foi, nos anos 70 para substituir, parece que foi meu irmão Silva, entendeu?
Então, foi assim. Aí eu cheguei até a quadrilha das crianças lá, foi criada por mim. Por motivação de quem? Uma garota que é filha, você conhece também, irmã de Gorete, de Goya, né? Que Barbosa tinha três filhas, né? Já, Rejane, não, a outra mais velha. Essa, Não, tem Beza, que é a mais nova. já, De Lu, é três. Tem a mais velha, a outra que e é Goya, a que vizinha de vocês ali. que é Gorete. Gorete, Goya. pronto. E as outras que eu não estou lembrado agora. Então, essas meninas, aí a mais nova, ela falava assim por dentro do nariz, assim, aí chegava perto de mim, Pitoco, rapaz, tu só marca a quadrilha do, dos caducos, dos idosos e a gente nada, ajuda a gente. Aí como a gente era administrado pela diretoria da empresa, aí eu levei o conhecimento da empresa. Aí eu digo, olha, está acontecendo assim, as crianças estão pedindo, e aí, não, rapaz, já é muita coisa para você. Eu digo, não, foi o seguinte, eu vou ensaiar, fazer um ensaio, se der certo, aí a empresa toma outras providências. Tá certo. Aí eu chamei a criançada toda, ajeitei lá uma certa parte e ensaiamos. Foi um negócio para frente, sabe? Das crianças, né? Aí eu convidei, eu digo, olha, aí eu levei conhecimento da empresa, bom, tá assim, assim, então foi o seguinte, essa parte aí não é mais com você, essa parte aí nós vamos passar para as professoras, você dá a cópia as professoras, ajeitar lá e elas vão ficar responsáveis por isso. Então, praticamente, quem criou foi eu, né? Na época. Então, tem esse título por lá, né? Está no currículo. Então, graças a Deus, foi assim. Então, a minha vida toda foi sempre eu. Então, outra coisa, eu gostava muito de dançar. Então, eu era o escolhido, porque sempre tinha, naquela época, se fazia uma comemoração para angariar dinheiro, criava-se uma rainha do time, por exemplo, né? Então, a primeira rainha tal, lá vai, aí fazia aquela eleição, aí todo mundo ia votar para, né? Aquele voto. Então, ainda houve, na minha época, houve, parece que foi uma, duas, três, quatro. Foi. Então, depois que eu saí, aí eu não sei mais. Mas até aí, eu tenho ainda umas fotos ali, tem. Então, tem a prova que eu participava. Então, eu também era escolhido, como eu sempre toda a vida procurei me organizar e dançar bem, então, aquelas meninas, amigas, colegas da infância, que tudo ali, eu ensinei a dançar, tudinho. Naquelas épocas, na época, porque a Ilha Bela, você, a festa social do Natal e de fim de ano, o Natal era em Ilha Bela. E fim de ano era na Santa Terezinha, porque o Odilon comprou também a Santa Terezinha. Entendeu? Quando ele comprou, aí foi uma equipe para lá. Por sinal, depois eu fui também para lá. Mas eu fui para lá morando. Eu morava em Ilha Bela, como se era 4 quilômetros de distância. Aí eu ia todo dia na bicicleta. Então, eu trabalhei em Ilha Bela, Santa Terezinha. Quando a Santa Terezinha fechou, eu voltei para Ilha Bela, que era o mesmo dono, entendeu? Então, tudo isso aconteceu na minha vida. Então, foi muito bacana para mim a minha vida lá. Então, eu conhecia todo mundo, sabia também do comportamento de quase todo mundo. Então, a minha vida sempre foi assim, graças a Deus. Aí, quando eu saí, lá para mim foi tudo. Só que antes ninguém tomou conhecimento disso. Depois foi que alguém veio, né? Pensar em outras e outras. Então, mas até a época que eu tive lá, por exemplo, nasci, me criei,
saí com a idade de 20 e tantos anos, já casado, pai de 3 filhas, entendeu? Então, isso para mim foi tudo. Então, a minha história lá foi essa, de ver muitos amigos, a chegada de Canindé, a chegada de Mané Barbosa, tudo isso, porque eu já estava lá e eu já tomava conhecimento, porque na época eu não trabalhava mais aquele, como garoto de rua, vamos dizer assim, eu vendia aquele produto, né? Já tinha conhecimento com todo mundo assim, entendeu? Então, para mim, era tudo. E eu procurei sempre me comportar. Tá? E na vida de esportiva, eu cheguei a participar de Ilhabela, no time de Ilhabela, do primeiro torneio início da cidade de Ceará-Mirim. A primeira quadra foi quando Adelso Eloy foi ser prefeito, no ano 60. Ele construiu a quadra ao lado do Correio, ao lado também do Cinema do Padre, na época, que vocês já ouviram falar, em história por aí, entendeu? E aí eu participei, eu representava o time da Ilhabela, e aí eu cheguei até, houve uma festa daqui do prefeito, com o prefeito de São Paulo Potengi, e a gente foi para lá nessa festa, e eu participei, eu era o goleiro representando a seleção do Ceará-Mirim, entendeu? Que nessa época, e Ceará-Mirim tinha grandes, que a Ilhabela Esporte ela se tornou um quadro de profissional. Assim, por exemplo, Itaci. Itaci era do ABC. Aí a Ilhabela pegou ele e fez o seguinte: convidou ele para ajudar lá, jogar e até trabalhar. Só que ele não quis, mas ficou jogando. Itamar, filho dele. Canindé. Só que Canindé foi pouco tempo, mas Canindé também participou, que era o irmão mais velho da família Costa. Era 5 irmãos que na época ele jogava muito bem. E eu participava como meu reserva do time, né? E tudo eu participava com eles tudinho. Só que eu era o Coringa, que eu, vamos dizer assim, tanto era reserva de goleiro, aí teve Massal, teve Balanceiro, outros e outros, entendeu? Que, por sinal, o Massal, depois que desse encontro conversando, tem uma professora, acho que vocês conhecem, a dona Eurides. A dona Eurides, ela era a esposa do Massal, só que na época ninguém conhecia só. Então ele ia para lá, quando ele não ia, porque ele tomava um bezinho, aí no dia que não podia jogar, eu era quem jogava, né? Mas eu fui reserva dele também. Aí a gente conversando, ela tá, aí se manifestou também para saber se eu tinha foto dele e eu não tinha. Então, essas coisinhas, graças a Deus, me fez crescer. Então, até hoje, tá. Essa é a minha história de Ilhabela. Eu conheci, assim, o Frank Marinho, também eu conheci na época. Eu não tinha oportunidade de estudar aqui na cidade, porque eu nunca tinha oportunidade de estudar. Assim, eu estudei, assim, particular. Uma professora, por nome dona, era, a gente chamava, era conhecida por Fefa, que era daqui de Ceará-Mirim, esposa também de um jogador, Maurino. Então ela era professora, foi trabalhar na usina e eu pagava particular. Era eu e mais uns 4 ou 5. Eram uns 6 da minha época. E a gente, porque eu procurei estudar aí, então o diretor da oficina, da indústria, disse: ou você trabalha ou estuda. A gente quer você para trabalhar. Então, aí eu precisava do emprego, né? Tinha que trabalhar, né? Aí não tinha, aí eu aprendi alguma coisa, entendeu? Vamos dizer assim, como antigamente a gente dizia, as 4 operações de conta, né? E escrever como assim, um bilhetezinho, entendeu? E ler um pouquinho, eu aprendi assim, mas participar de colégio, então, entendeu? Nessa época eu não tive oportunidade. Então, a minha vida em Ilhabela foi assim.
A mensagem que eu poderia deixar para essas pessoas é que ninguém perde nada em fazer o bem. Entendeu? Então, esse é um agradecimento que a gente deve se comportar e agradecer a Deus todos os dias. Sem Deus não somos ninguém. Mas se você puder fazer o bem, você não perde nada. Faça o bem que você recebe o bem, sem olhar quem. Essa é a minha mensagem.